Cá entre nós, absolutamente ninguém gosta do Speed. É um personagem que não faz coisa nenhuma. Fica provocando. Essa Copa do Mundo é uma coisa perigosa, tá? Ele fica constantemente provocando e filmando. Quando é agredido, xingado e não sei o que e tal, se faz de vítima. Bem, esse vídeo aqui era pra mim ter postado ontem, mas aconteceu alguns imprevistos e eu não consegui postar. Mas como vocês sabem, de novo, vou estar falando aqui do iShowSpeed. O iShowSpeed, ele tá sendo um dos assuntos mais comentados nesses últimos dias, muito por causa da Copa do Mundo e também porque, surpreendentemente, ele apresentou no final do maior evento de futebol de todos os tempos. O cara conseguiu atingir uma marca assim, rapaziada, que eu não vejo ou não me lembro de um streamer ter feito, tá ligado? Hoje em dia, eu acho que ele é um dos maiores, ou se não até mesmo o maior streamer do mundo. Tem o Kai Cenat também, que ele tem bastante subs e tal, mas o que o iShowSpeed ele faz fora das quatro paredes da sua casa, ou seja, ele não só fica no seu quarto fazendo live streams. O cara, ele fica andando por vários e vários lugares, ele já rodou o mundo praticamente, ele já visitou vários países. Na Copa do Mundo ele tava lá cobrindo também e tal, enfim, beleza. Todo mundo viu aí as coisas que acabou acontecendo com ele, os preconceitos que foram deferidos contra ele também. O iShowSpeed não é a melhor pessoa do mundo, rapaziada, longe disso. Tem gente que não gosta dele, não suporta ele, acha que ele é muito irritante. E ok, todo mundo aqui pode ter sim esse pensamento. Porém, pelo que eu andei vendo aí nessa Copa do Mundo, o iShowSpeed ele conseguiu mudar um pouco essa sua popularidade negativa que ele tinha antes das pessoas. Muita gente achava ele tóxico, chato, irritante. Depois muita gente começou a gostar bastante do cara, do jeito como ele interagia com as pessoas, do entretenimento que ele era, né, cara? E tipo, na Copa do Mundo mesmo foi uma parada semelhante a isso. Todo mundo era de boas, zoava, brincava junto com o Speed, mas as únicas pessoas ali que eram ruins com eles eram os argentinos. Aí todos nós vimos o quê? Toda vez que um argentino via o Speed, era preconceituoso com ele, fazia gestos obscenos, sempre estava tentando fazer de um jeito pra humilhar o cara, coisa que todo mundo sabe que normalmente os argentinos eles são assim. Tipo, quando tem um argentino discutindo ou até mesmo tretando com alguém, eles não conseguem, sei lá, mano, ter uma discussão de boas. Eles sempre tem que colocar um preconceito ali, falar que determinada pessoa é parecida com um macaco e algo do tipo, tá ligado? É sempre desse jeito o nível de discussão deles. Então toda vez que o iShowSpeed estava cobrindo o evento lá, algum jogo de futebol, que era o time da Argentina que ia jogar e ele tava lá no jogo junto, os argentinos sempre viam aquela oportunidade pra xingar o iShowSpeed e ser preconceituoso com ele. E aí que tá, rapaziada, acontecia isso e sinceramente, mano, era uma parada muito nojenta. Vocês viram que depois, né, o iShowSpeed ele tinha saído até de um estádio e ele simplesmente cuspiu ali perto dos argentinos que estavam ali querendo tirar foto com ele. Logo depois dele ter sido um dos maiores alvos ali de preconceito que os argentinos fizeram contra ele, então, cara, era bem natural dele ter, tipo, uma reação como aquela, sabe? O cara tava lá dentro do estádio, os argentinos quando olhava pra ele, fazia gesto de macaco, sempre tava xingando o cara, mano, ele saiu no puro ódio. Aí quando ele sai, ele se depara com alguns argentinos querendo tirar foto, mano, o cara não tá meio com a ideia pra isso não, velho, é melhor você sair de perto, porque ali já não tem como. Ninguém ia ter um sangue de barata pra tolerar uma parada dessa, cara, isso aqui é impossível, rapaziada. No meu ver, eu acho que ele não fez nada de errado quando ele teve essa reação, só que teve algumas pessoas que começaram a achar errada essa atitude do iShowSpeed. Cara, há poucos minutos atrás ele tava sendo alvo de vários e vários xingamentos preconceituosos sendo referidos a ele, vindo das pessoas que estavam usando essa camisa. Então, pra mim, é uma atitude bastante normal. Então, tava vendo muita gente criticando, inclusive, né, mano, aí aparece uma pessoa que, sinceramente, essa pessoa, pra mim, ela tem umas opiniões, assim, meio que controversas. E aí que entra o Marcelo Beckley. O Marcelo Beckley, ele é um cara bastante famoso aí no mundo, né, de, tipo, jornalismo esportivo. Ele acompanha, se não me engano, o Barcelona, ele é torcedor do Barcelona. Inclusive, aí nessa Copa do Mundo, o Cristiano Ronaldo, ele falou umas poucas e boas pra ele ali, né? Ele ficou até sem jeito ali quando o Cristiano Ronaldo tava descascando ele, mas enfim. Marcelo Beckley, ele estava comentando junto com o André Heineken, se eu não me engano, a respeito dos shows ali, dos eventos que ia ter ali da abertura da Copa e tal, e também depois ali no show do intervalo. Aí quando citou e parou o nome do Speed, o cara simplesmente teve uma vontade de dar uma opinião bastante forte referente só apenas ao Speed. Ele falou que muita gente, ou praticamente todo mundo odeia o Speed, que ele é muito chato, que ele é muito insuportável, que ele fica provocando as pessoas e depois ele não aguenta quando as pessoas vão pra cima dele. Nicole Scherzinger, que é do Não conheço. Pussycat Dolls, também. Robbie Williams, bom, Gosto. bom. Speed, Não gosto. a Ninguém Jennifer... gosta, né? Cá entre nós, absolutamente ninguém gosta do Speed. É um personagem que não faz coisa nenhuma. Fica provocando. Essa Copa do Mundo é uma coisa perigosa, tá? Ele fica constantemente provocando e filmando pra depois, quando é agredido, e aqui eu não quero minimamente entrar nas agressões racistas, porque isso aí realmente sai do tom, mas quando é agredido, xingado e não sei o que e tal, se faz de vítima. Isso é a maior coisa de redes sociais de hoje em dia. Fica provocando, aí quando você tem o que você merece, se faz de vítima. Repito, nada em relação, Sim. que nada se justifica às Porque manifestações tiveram- racistas que ele sofreu.
Mas de Sofreu todo o da torcida resto, da é Argentina, um né? personagem que tem que ser interditado quanto antes. Faz muito mal à comunidade de redes sociais ter gente assim. Cara, rapaziada, vocês têm noção disso? O Speed, ele sofreu atos preconceituosos durante toda a Copa pelos argentinos. Então quer dizer que, sei lá, supostamente o Speed provocou os caras. Isso ia significar ou dar motivo pros caras serem racistas com ele? Eu acho que não. Cara, pra mim também foi uma das falas lamentáveis que esse cara, ele fez aqui em falar assim, desse jeito aqui do Acho Speed. O cara só tá fazendo as suas lives ali de boas e os caras simplesmente foram preconceituosos com ele. E ele vem me mete que o cara fica provocando, que ninguém gosta dele, enfim. Alguma coisa tem, eu não sei porquê, eu acho que ele não gosta do Speed também, porque o Speed, ele é fã do Cristiano Ronaldo, né? Mas falar que o cara fica se fazendo de vítima e tal, mano, ele nem falou nada. Eu não vi ele falar nada, tá ligado? Aconteceu tudo isso aí com os argentinos sempre sendo preconceituosos com ele. O Speed, ele não falou absolutamente nada, tá ligado? Ele só ficava olhando pra eles ali e acabou. A única coisa que ele fez mesmo foi quando ele saiu do estádio, ele cuspiu ali perto dos argentinos que estavam ali ao redor. Mas de resto, eu não vi ele fazer absolutamente nada. Então eu acho que o Marcelo Beckley aqui, mano, ele falou coisas que parece que ele nem sabia o que tava falando. Inclusive, me lembrou a mesma coisa que ele tinha dito lá do Vinícius Júnior há um tempo atrás. Quando o Vinícius Júnior também era atacado por atos preconceituosos racistas aí com ele, Marcelo Black deu exatamente quase a mesma declaração. Ele dizia muito que a culpa era por causa do Vinícius Júnior porque ele ficava provocando os caras. Como se isso daqui justificasse algo, tá ligado? Ele usou essa mesma coisa que ele usou do Vinícius Júnior falando de provocação, agora pro Speed. E pra piorar ainda, rapaziada, ele depois foi fazer um pronunciamento, ele conseguiu piorar ainda mais no seu pronunciamento. Eu até tava falando ali pro Ice Speed ser interditado, a gente tem que parar ele o quanto antes. Falei, eu uma porrada de gente vindo aqui questionar alguma coisa que eu falei do Speed. E é claro que eu não estou minimamente falando que qualquer tipo de brincadeira que ele faça nas lives dele pode justificar um ato, um insulto racista ou qualquer coisa. Tipo, é evidente que não, de jeito nenhum, é lógico que não. Eu vi durante a Copa que ele estavam cantando Messi pra ele na saída de um jogo de Portugal e ele ficou muito puto, encarou os torcedores, tendo que ser contido lá pelas seguranças dele. E depois ainda cuspiu no cara. E tudo que eu sabia do Speed era isso, que ele num jogo de lendas deu um carrinho no Kaká, e que eu estava numa bola de ouro, numa premiação de bola de ouro, que ele ficou na plateia gritando, fazendo barulho, quando o auditório tá em silêncio, vendo a premiação, só isso. É evidente que nenhum tipo de brincadeira, de provocação que ele faça justifica ele ser insultado de forma racial. É evidente que não. Eu tô falando especificamente desse vídeo, desses dois outros acontecimentos, que é tudo que eu sabia da vida dele. Seria um cara legal, excelente. É só isso, gente. Don't say that. Don't say that. Don't say that, G. Don't say that. Don't say that, Joe. Aí é o seguinte, não gostar de mim, me achar um mau jornalista, porque eu queria que o Messi ganhasse o jogo, porque eu gosto muito dele, eu queria que ele fosse campeão, ou porque eu comparei ele com o Pelé, tudo bem, esse é meu trabalho é fazer análise, dar opinião, as pessoas vão gostar mais ou menos, é o do jogo, totalmente, mas que não tentem colocar em mim um rótulo que eu não sou. Vocês estão atirando pra dentro do quartel pra começar, porque eu tento militar e ajudar o máximo que eu posso nessas causas. E o que eu falei do Speed foi simplesmente sobre um vídeo que eu vi e dos dois vídeos que eu tinha visto anteriormente. Claro que eu não tô falando, e repito, de nenhum tipo de insulto que ele recebeu. Todos são justos, todos são inumanos, devem ser combatidos e tem que ser, enfim, procurar as pessoas e colocar ela pra responder judicialmente por esse tipo de atitude. Então, pelo amor de Deus, parem de atirar pra dentro do quartel. Vocês estão virando uma pessoa errada. Porque eu tô do lado de vocês nesse tipo de vídeo. Cara, nada contra o Marcelo Beckley, né? Ele, tipo, é um jornalista muito conhecido, é renomado também. Só que às vezes ele dá umas declarações, mano, que pra mim não faz o menor sentido, tá ligado? Eu vi que ele pegou um clipe ali pra se referir ao Speed, né? Que ele falou que as poucas coisas que ele recebeu do Speed era a respeito das coisas banais que ele acabou fazendo. Ok, a gente sabe que o Speed, ele não é santo, mano. Ele já fez muita merda mesmo. Porém, falando agora no presente, eu não vi o Speed fazendo nada de errado. Muito pelo contrário, as pessoas que estavam fazendo com ele. Então, foi um momento muito errado dessas falas aí do Marcelo Beckley. Ele se colocou numa situação bastante delicada, tá ligado? Ainda mais agora, onde tava vindo exatamente no momento maior da carreira do Speed. O cara acabou abrindo ali, mano, com a sua música a final da Copa do Mundo, cara. E a música do Speed é boa, e até a apresentação dele foi boa, tá ligado? E olha que isso aqui é vindo depois dele ter passado por maus bocados aí com os argentinos. Então, pra mim, mano, Marcelo Beckley, ele errou bastante, errou muito feio mesmo. Depois ele foi fazer esse pronunciamento do Instagram, onde só comprova mais ainda que o cara não sabe nem o que tá falando direito. É melhor pesquisar primeiro as coisas antes de você falar, principalmente quando você vai comentar a respeito de assuntos delicados como esse. Naquele primeiro vídeo dele, inclusive, quando ele tá com o André Heineken, mano, dá pra ver que o André Heineken fica olhando meio assim, mano, cala a boca que você tá falando merda, tá ligado? Mas o cara continua falando e ele não tá nem aí. Ele já falou antes de outras pessoas e, pelo visto, acho que ele vai continuar do mesmo jeito. E, rapaziada, o Cristiano Ronaldo, ele não tá errado não, ele sabe muito bem das coisas que ele fala, viu? E se ele não gostava do Marcelo Blacker, tá aí um dos motivos. Marcelo Blacker só provou e comprovou por que ele odeia tanto o Cristiano Ronaldo, e que um dos maiores fãs do Cristiano
Cristiano Ronaldo, achou Speed, é uma das pessoas que Marcelo Black mais odeia. Enfim, tá aí. Esse é o vídeo de hoje. Esse jornalista, que é um jornalista brasileiro bastante conhecido, acabou falando algumas coisas que, no meu ver, foram muito erradas se referindo a Speed, e ele errou muito o tom e o momento, tá ligado? Não era momento pra ele ter falado isso. Ainda mais agora do Speed vindo de maldade de haters bastante preconceituosos dos argentinos em direção a ele. E o pior ainda é quando ele fala que o Speed ficava provocando e ficava ainda se fazendo de vítima, mano. Aí foi demais, rapaziada, não dá. Enfim, é isso, mano. Esse é o vídeo de hoje. Queria agradecer a todo mundo que ficou até o final desse vídeo. Abraço e até o próximo.